Muito obrigado, boa noite, pessoal. É muito bom estarmos de volta à nossa casa, agora fisicamente, né? Nos conectando mais de perto com os mentores espirituais, os dirigentes espirituais da nossa casa e nos conectando com os nossos irmãos também que estão nos assistindo através das redes sociais. E é interessante que, se as redes sociais existem hoje, se o YouTube existe, se a internet, pode ter certeza que foi com autorização de Deus. Porque tudo que acontece na face da terra tem autorização de Deus. A responsabilidade é nossa de usar os recursos para o bem. Então, por que não usá-los para o bem? Né? Os recursos todos que nós recebemos têm sempre duas facetas. Celular é bom ou é ruim? Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Depende do uso que fizermos, não é isso? Então, por que não utilizar este recurso maravilhoso que nos conecta a longas distâncias, né, com os nossos irmãos? Lembrando que o que nos conecta é as nossas intenções, os nossos pensamentos. Tá? E isso é que nos faz estarmos aqui hoje e os nossos amigos assistirem às atividades do Prozebem e de várias outras casas espíritas e de várias outras correntes religiosas, por que não? E a religião tem um papel bastante importante, né, no futuro da humanidade. E esse capítulo do Evangelho, em especial, capítulo 2, né, vem logo depois do capítulo 1, que é Não Vim Destruir a Lei, onde Kardec apresenta algumas ideias gerais do prefácio maravilhoso que explica, mas esse capítulo 2, ele vem aqui exatamente por esse finalzinho que Gracinha leu aqui para a gente. Porque sem o entendimento do que é essa vida futura, a maior parte dos ensinamentos de Jesus, e se a gente for pensar bem, até as leis de Deus seriam estranhas. Se a gente não entende essa ideia da vida futura, no fundo, o que Kardec está dizendo é um ensinamento que os espíritos trouxeram e que Jesus já tinha dito ao tempo dele, porém não de forma tão explícita, que é sobre a reencarnação, as várias etapas que a gente passa aqui no planeta Terra e em outros planetas. Sem esse entendimento que a gente tem essas diversas etapas, fica até complicado de entender coisas muito simples. Por exemplo, como é que uma pessoa nasce com tudo de bom, todas as coisas a seu dispor, e outro nasce numa miséria absoluta? Se só houvesse uma encarnação,
onde estaria a justiça de Deus? Então, a gente pode pegar vários exemplos. Kardec, inclusive, coloca isso ao longo de toda a codificação, obviamente, inspirado pelos espíritos superiores que o auxiliaram. Mas esse capítulo em especial, que discute exatamente isso, ele é muito interessante, por quê? Porque Kardec coloca de uma forma muito didática o verdadeiro significado disso. E eu escolhi para a gente comentar deste capítulo 3 itens que está sob o subtítulo de ponto de vista, que são os itens 5, 6 e 7 do capítulo 2. Que exatamente Kardec vai falar os 3 aspectos principais, ele vai colocar 3 aspectos principais do significado desse ensinamento de Jesus, que é: meu reino não é deste mundo. E se a gente nota a passagem de Pilatos, né, de Jesus com Pilatos e outros, Jesus diz: meu reino ainda não é deste mundo. Esse ainda faz uma certa diferença, né? Que significa que pode um dia ser, né? E depende do que será? Depende da gente. Depende dos habitantes do planeta transformar este ambiente no reino de Jesus. O que significa isso? Significa num ambiente em que as leis de Deus, porque Jesus, como um espírito superior, né, um daqueles mensageiros diretos de Deus, veio trazer para a gente as grandes leis de Deus. Então, cabe a nós fazer essa transformação, né? Então, Kardec, nesses itens 5 a 7, eu acho fantástico, porque ele é super didático, explica esses 3 aspectos de uma forma, inclusive as ideias vão se encadeando. Eu acho interessante que ele vai explicando assim, legal, né? E ele começa o item 3 dizendo assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena atual. Então, por isso que o item chama ponto de vista, né? O que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo assim, olha, quando a gente conseguir compreender bem esse ensinamento de Jesus, que meu reino não é deste mundo e que nós estamos aqui temporariamente, já passamos e vamos passar novamente, isso vai trazer para a gente, quando essa noção a gente conseguir realmente internalizar, compreendê-la na sua essência, isso vai trazer consequências importantes para a nossa moralização. Ou seja, no momento em que a gente compreender isso, certas coisas que a gente antes fazia, não vai ser mais possível a gente fazer. Então, ele está dizendo que a compreensão desse fenômeno, deste efeito, que é a vida futura, o meu reino não é deste mundo de Jesus, traz uma consequência direta quando a gente compreende no nosso melhoramento, na nossa vontade de ser melhor do que somos hoje, do que fomos no passado. Então, é essa a questão que ele coloca para a gente. Então, quais são esses 3 aspectos legais que Kardec chama atenção desse fantástico ensinamento de Jesus nessa frase? Meu reino não é deste mundo. A primeira questão que ele coloca é o seguinte: a dúvida na vida futura leva a uma supervalorização da vida presente. Eu estou abreviando aqui, né? Para não ler, porque Kardec ele é bem didata mesmo, né? Então, quando a gente não entende direito o que é que significa esse negócio de vida futura é daqui a um mês? É daqui 2 meses? É daqui 1 ano? Né? É daqui a 5 anos? É quando eu terminar a faculdade? É quando eu passar no concurso? É quando eu ganhar na loteria? O que é essa vida futura? Então, essa dúvida, ele diz, leva a uma supervalorização da vida presente. Ou seja, leva a uma supervalorização das nossas coisas do dia a dia. Né?
E ele diz, é como se fosse uma criancinha que tem lá, eu tenho uma netinha, né, de 4 anos. Então, a gente sabe como é que é, né? Criança tem que ser tudo aqui e agora, né? Então, se ela quer um determinado brinquedo, não está ali, é um desastre. Tem que achar esse brinquedo. Né? Se quebrou uma coisinha, é um desastre também, chora, né? Se não dá para assistir aquele desenho na televisão naquela hora, também é um desastre. E se a gente pensar bem, às vezes nós temos atitudes com situações da nossa vida presente que é exatamente a atitude de criança. Que é um comportamento, como Kardec fala, de como se fosse criança birrenta. Né? Supervaloriza as pequenas coisas do dia a dia em detrimento de um universo maior. Né? Então, a gente se preocupa com o brinquedo que quebrou, né? Com o programa de TV que eu não posso assistir, com o carro novo que eu não posso comprar, com o concurso público que eu não passei. Né? Não é isso? Com a dívida que eu estou no banco, tudo bem, é um problema, mas né? São coisas que a gente tem que enfrentar, dado o seu determinado tamanho. E ele diz o seguinte, é uma situação às vezes até pior, porque a gente acaba dirigindo todos os nossos esforços, aquilo que o seu Ciro falou agora no início, né? A gente dirige então a nossa vontade. Emmanuel tem um capítulo interessante, não vou lembrar o nome do livro, que ele fala sobre a mente, e ele diz que a vontade é o gerente da mente, né? E ela é que diz o que é que a gente vai fazer. Então, quando a gente alinha a nossa vontade com o desejo, aí, porque desejo é assim, eu quero uma coisa. Né? Por exemplo, eu quero emagrecer. É o meu desejo. Mas se eu não tomar atitudes, que é aquilo que o seu Ciro falou na leitura inicial, né? Se eu não tomo atitudes que direcionem as minhas energias no sentido do que eu quero, não vai acontecer. Então, Kardec lembra que quando a gente tem essa visão limitada, né, do que significa a vida futura, a gente dirige as nossas energias para as coisas imediatas e para as coisas terrenas, sem medir consequências às vezes, nos comprometendo. Quantas vezes a gente não vê situações, e às vezes a gente não passa por situações em que eu sacrifico alguma coisa, às vezes até importante, para conseguir uma outra que me dá um status, um determinado prazer momentâneo e assim por diante. Às vezes sem medir as consequências do que pode acontecer na vida futura. Por quê? Porque nós ainda não entendemos muito bem o que é que significa esse conceito de Jesus da vida futura. Né? E é por isso que Kardec coloca logo no 2º capítulo. Porque para a gente entender todo o resto que vem, todos os ensinamentos de Jesus e todas as leis de Deus, a gente precisa se debruçar sobre essa ideia. Se debruçar sobre esse conceito e começar a incorporar na nossa vida. O que é que significa, afinal, a vida futura? E aí tem uma frase interessante, que essa eu vou ler, que ele diz assim, ó, para quem se coloca lá no Evangelho, pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, ou seja, nós somos espíritos imortais, não sabemos quando fomos criados, mas não morreremos nunca. Como essência de ser espiritual, não. A minha camiseta do Prozebem, que eu gosto muito, pode ficar rasgada. Eu vou ter que jogar ela fora. Da mesma forma que o meu corpo físico vai, um dia, estragar. Mas eu, como ser espiritual em essência, não morrerei jamais. Então ele diz, para quem coloca o pensamento na vida espiritual, ou seja, na vida futura, que é indefinida, ou seja, somos seres imortais, a vida corpórea se torna simples passagem, olha a comparação que ele faz, breve estada num país ingrato. Ou seja, é como se eu fosse para um lugar não muito confortável, né, um lugar ingrato, chato, e eu tivesse que passar um certo tempo ali.
mas que um dia acaba. Que um dia acaba e eu posso voltar para um lugar melhor. E ele completa, as vicissitudes e tribulações, ou seja, as dificuldades, né, dessa vida, não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Então, o que é que Kardec está dizendo para a gente? Exatamente isso, que quando a gente tem esse conhecimento, a gente começa a dar uma importância relativa aos problemas do dia a dia. Não é que eles deixam de existir. Mas a gente sabe que ao superá-los, ao tratá-los, ao encará-los de frente, sabendo que eu sou um ser imortal, criado por Deus em algum momento e não vou morrer nunca, aquilo uma etapa provisória, sabendo disso, eu posso encarar de uma melhor forma e lembrar que num determinado momento, se eu trabalhei bem, vai passar. E eu vou superar aquela dificuldade e vou estar num outro nível, porque vou ter aprendido com aquela dificuldade que foi colocada. Então isso traz uma primeira consequência importante, que é as dificuldades que nós temos são oportunidades de aprendizado. No momento em que a gente lembra disso, e eu falo isso por mim mesmo, porque muitas vezes eu me pego na frente de uma dificuldade, né, dizendo, poxa, mas por que isso está acontecendo? Aí precisa um tempinho para lembrar, mas peraí, calma, deve ter alguma coisa que eu posso aprender daí. Alguma coisa que vai acrescentar na minha história como espírito imortal. Que vai acrescentar no meu conteúdo, no meu aprendizado e no meu crescimento como um ser imortal. Então, esse é primeiro aspecto, né? Então ele diz, aqueles que dão toda importância à vida presente, olha o que ele diz, transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. E é verdade, né? Porque quanto mais importância a gente dá às coisas materiais, mais a gente se apega e mais problema a gente tem, mais angústia a gente gera para nós mesmos. E quando a gente fala coisas desse mundo, é tudo de um modo geral, né? É tudo, inclusive assim, é meu filho, não é meu filho. Está sobre, é a minha neta. Não. Eu até falo, né? A minha neta, eu tenho o maior xodó com ela, a única netinha que eu tenho. De vez em quando eu tenho que parar falando, calma, é um espírito imortal que Deus colocou à nossa disposição para a gente ajudar. Mas ela não é minha propriedade. Ela tem a história dela anterior e terá a história que ela vai construir aqui. Se eu puder ajudar de alguma forma, esse é o meu trabalho. Na mesma coisa com as minhas filhas, eu tenho 3 filhas. Então, essa é a questão que Kardec nos lembra, né? Que quando a gente dá excessiva importância a todas as coisas da vida atual, dessa encarnação, nós criamos para nós mesmos situações, às vezes, muito complicadas. Situações de verdadeiro martírio. Quando a gente começa a compreender, veja, tudo isso por trás dessa noção da vida futura, né? De que isso aqui é um estágio curtinho, né? Que a gente passa e a gente pensa que nós somos espíritos imortais. Já tivemos várias encarnações e vamos ter muitas ainda. O que são algumas dezenas de anos encarnados? Nada. É um ponto. Agora, isso significa que ela não tem importância? Não é bem assim. Nós vamos ver já já. Então, Jesus diz que no ensinamento dele, e quando a gente começa a compreender esse conceito, veja que esse ensinamento dos espíritos, ou seja, a doutrina espírita, que é o conjunto de ensinamentos que os espíritos vieram trazer, né? Até Kardec coloca, né? No Livro dos Espíritos tem lá,
a doutrina dos espíritos, né? Não é invenção dele. Então, quando a gente tem essa compreensão, o Espiritismo, então, todo esse conjunto de informação ajuda a gente a entender a vida atual, e é por isso que a gente diz que o Espiritismo é consolador. Porque a gente passa a entender as dificuldades que a gente sofre no dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem coisa que a gente dorme, acorda e está lá, né? Que às vezes nem depende da gente. E a gente se angustia porque é ligado a alguém próximo, um familiar, um amigo, enfim, né? Mas são coisas que a gente não pode fazer. Mas quando a gente entende que isso é uma etapa num processo longo, que não começou quando a gente nasceu e não vai terminar quando o corpo físico morrer, a gente começa a sentir um certo consolo, a sentir um certo entendimento, e aí é que a gente começa a incorporar essa noção do que é que significa. A gente começa a tocar esse conceito que Jesus colocou da vida futura, né? O segundo aspecto desse ensinamento de Jesus, diz Kardec, está ligado com uma pergunta que ele faz. Ele diz assim, olha, alguém poderia então argumentar que, com base nessa primeira ideia, né, que a gente não deve dar uma importância muito grande às coisas que acontecem na vida presente, alguém poderia argumentar que se a gente pensar dessa forma, se todo mundo pensar dessa forma, tudo que acontece no planeta Terra estaria em perigo, né? Porque ninguém ia dar importância nenhuma, tudo ia se acabar, né? Tudo pereceria, né? Porque, afinal de contas, não tem importância mesmo, então para que eu vou me preocupar, né? Aí, Kardec lembra, não é bem assim, né? Porque a ideia é que não é que as coisas do aqui e agora, elas não tenham importância. Pelo contrário, e aí Kardec lembra que o nosso instinto natural faz com que a gente tente estar o melhor possível no ambiente que a gente estiver. Não é assim? Se tem alguma coisa ruim comigo, eu vou tentar dar um jeito de resolver aquilo para eu ficar o melhor possível dentro daquelas condições que eu tenho. Isso é um instinto natural. Na verdade, faz parte de uma das leis de Deus que Kardec discute no Livro dos Espíritos, que é o que a gente chama a lei do progresso, que é o fato de que todo espírito, seja ele em que estágio esteja, ele sempre tem a tendência por trabalhar pelo seu bem-estar, para estar o melhor possível naquela situação. Então, Kardec diz, olha, isso não aconteceria porque esse instinto natural que todos nós carregamos, de procurar sempre o bem-estar, de estar o melhor possível na situação, já faz com que a gente busque o progresso. Já faz, por exemplo, que vem uma pandemia e o mundo todo sai correndo atrás de uma vacina. Não é? Se não fosse assim, falar, não, deixa mesmo, ó, essa vida não interessa, né? Deixa que se acabe. Não, o mundo todo saiu à busca de uma vacina. Né? De alguma coisa que pudesse resolver e que pudesse trazer de volta a situação que a gente tinha antes. Então, não é bem isso que vai acontecer, né? E aí tem um trechinho, não vou me estender muito não, Humberto de Campos, que é o irmão X, tem no livro Cartas e Crônicas, ele tem uma carta chamada Carta Estimulante, quem tiver curiosidade. E é basicamente uma carta que é endereçada a uma pessoa, ele não diz quem é, um encarnado, que tomou contato com certos fenômenos do espiritismo e começou a deixar um pouco de lado a vida do dia a dia, achando que não valia a pena, né? Achando que não tinha problema nenhum, né? Então, o Humberto de Campos escreve exatamente essa mensagem, né? E ela começa assim, ele explica, né? Ah, você, meu amigo, que tomou conhecimento e agora está achando
que os esforços para melhorar, para fazer melhor, para você trabalhar direito, enfim, não valem a pena, perder um pouco o que a gente chama o gosto pela vida, né? Ele diz assim, o plano espiritual, contudo, não pretende instalar a fome ou a ociosidade na Terra. O planeta é uma escola em que a inteligência encarnada recebe a lição que necessita. E essa é a comparação também que Kardec faz, os espíritos superiores fazem no Livro dos Espíritos, e Kardec usa, que é uma escola, né? Então, quando todos nós aqui já passamos por alguns estágios da escola, tem aquelas matérias que são chatíssimas, né? Não é? Que são difíceis. Eu sou professor de uma que as pessoas acham muito difícil, sou professor de física, né? Então, é aquela, ai meu Deus do céu, isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Mas essa dificuldade está ali, não é à toa. É exatamente para a gente trabalhar. E a gente sabe que se um dia a gente conseguir superar, eu vou passar por aquela etapa. Eu vou cumprir aquela etapa. Então é isso que Humberto de Campos lembra a esse, aparentemente, amigo dele, ainda encarnado, né? E ele fala, né? Ele até dá um exemplo, né? Entre a maloca indígena ou a antiga morada dos primeiros habitantes da Terra até as cidades civilizadas, foram quantos séculos de evolução da civilização? Ora, mas se a gente pensa que a gente teve várias encarnações, será que eu não fui um daqueles homens das cavernas? E depois não estive também à época de Jesus, e depois lá no Antigo Egito antes, depois a época de Jesus, depois na Idade Média. Então eu fui dando a minha contribuição ao longo do tempo exatamente para essa evolução. E se eu fosse alguém que não fizesse nada? Eu não fiz nada para isso acontecer ao longo das várias gerações ou das várias possibilidades que eu estive aqui. Então é isso que ele lembra. E aí ele completa, né? Entre o palácio dos homens, ou seja, as melhores coisas que a gente tem hoje, e o santuário dos anjos, ainda teremos que andar numerosos séculos. Então ele está dizendo, tá achando que aqui já é, né, uma cidade bonita, arrumada, a civilização atual. Espere, vai ter muito mais o que fazer, porque todos nós temos uma destinação, que é ser espíritos puros. Até chegar lá, nós temos que trabalhar. Então, Humberto de Campos completa essa ideia de Kardec, que é a oportunidade que nós temos aqui, todos nós, e é por isso que nós temos o instinto de buscar sempre o nosso bem-estar, é por isso que existe a lei do progresso embutido na gente, que é exatamente para cada um de nós dar a sua contribuição e seguir em frente. O terceiro aspecto, né, como é que está aí, Alexandre? Já está indo já para... O terceiro aspecto que Kardec coloca é o seguinte: quando compreendemos o verdadeiro significado da vida futura, nós entendemos a dimensão completa do nosso verdadeiro eu. Resumindo um pouquinho o que Kardec quis dizer com isso. Quem sou eu? Se alguém perguntar para vocês, normalmente a gente responde assim: ah, meu nome é Mário, né? Nome completo. Você fala: ah, você mora onde? Tal lugar. Qual a sua profissão? Tal coisa. Não, mas isso é essa coisa aqui agora, essa carcaça de agora, né? Mas quem sou eu mesmo? Eu sou um ser criado por Deus e imortal. Eu estou, no presente momento, como Mário. Nessa encarnação. Eu estou nessa possibilidade. Então, o que significa ter uma compreensão da dimensão completa? Significa a gente entender que o fato dessa noção de vida futura, ou seja, quando eu encarnei lá como homem das cavernas, eu ia depois ter uma nova chance, e depois uma nova chance, e depois uma nova chance, até chegar, não sei quantas foram, tá? Estou contando aí, mas sei lá.
Chute, porque a gente não faz a menor ideia, a gente não lembra, ainda bem. Né? Essa é uma outra coisa que a doutrina espírita explica, que é uma bênção a gente não lembrar das nossas encarnações passadas. A gente tem uma vaga noção assim, olhando se a gente olha um pouquinho para como a gente se comporta. Mas isso é história para outro momento, né? Então, o fato de eu ter tido todas essas encarnações é que me transformou na pessoa que eu sou hoje. A pessoa integral. Não estou falando essa carcaça atual. Que inclusive mostra só parte do meu verdadeiro eu. Né? Isso é uma outra coisa que a gente aprende no Espiritismo que os espíritos superiores nos indicaram, que uma parte só do nosso eu integral é disponibilizado para essa encarnação a depender da tarefa que a gente tem. Né? Mas, enfim, tudo que eu realmente sou foi construído ao longo de todos esses processos, desde que eu fui criado até agora. Então, eu, atualmente, sou o resultado de todas as decisões que eu fui tomando ao longo de todas essas encarnações. E veja que esse entendimento só faz sentido com a noção da vida futura. Então, Kardec diz, o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso, olha só que legal, e magnífico no conjunto da obra do Criador. Conjunto da obra do Criador, sim, ele nos criou em algum momento, todos nós e todos os outros espíritos que existem no universo, e cada um foi desenhando o seu caminho a partir das diversas decisões que foram tomando nas diversas encarnações, enquanto também estava no mundo espiritual. Então, o que eu sou hoje tem conexão com tudo o que eu já fui. E se a gente pensar bem, como em nenhum momento eu vivi sozinho, também tem a influência de todos os outros espíritos que compartilharam comigo as diversas existências. E todos os espíritos que compartilham comigo esta existência. Todos deixaram algumas marcas. Uns mais, outros menos, mas todos contribuíram para construir o que eu sou hoje. Então, isso é o que ele fala, é um elo harmonioso no conjunto da criação, de tudo o que Deus criou. E aí ele diz o seguinte, ora, se é assim, então, isso é o significado do todos somos irmãos. Ou ele fala, né, que mostra para a gente o verdadeiro significado da fraternidade universal. Por quê? Com quem eu convivi nas encarnações passadas? Não sei. Eu sei com quem eu convivo atualmente nessa encarnação, desde que eu nasci até o momento atual. Todas essas pessoas tiveram certas contribuições na minha vida. Mas e se eu passei por outros núcleos familiares, vamos dizer assim? Então tem outras pessoas que são nossos irmãos. Como a gente não sabe, isso significa que existe uma conexão de todas essas nossas encarnações e de todas as pessoas que participaram dela. E mais ainda, ele diz, como também a gente não sabe o que aconteceu, isso faz com que todas as pessoas de um determinado mundo, e mais ainda, de todos os mundos existentes, estejam conectados. Porque como eu posso ter encarnado em diferentes mundos, e daqui para frente também posso encarnar em diferentes mundos, eu vou me conectar com outros seres espíritos, outros espíritos com E maiúsculo, encarnado ou desencarnado. O que faz da gente uma família única universal. Você vê, interessante, né? Tudo isso quando a gente entende o que significa a vida futura. A vida futura traz como consequência tudo isso. Significa que eu não sou superior ao meu irmão. Eu posso estar num estágio diferente de evolução do que um outro irmão meu. Mas todos estamos conectados. Se não nessa encarnação, em encarnações passadas e encarnações futuras em algum momento, porque nós somos espíritos imortais. Então, diz ele que a gente entende então o que é
a fraternidade universal, ou a fraternidade, né, o amor a todos que Jesus dizia o tempo todo, inclusive aos inimigos, né? Porque os que são inimigos ou adversários, ou aqueles que nos perturbam o juízo, podíamos dizer assim, né? São nossos irmãos também. E não estão aqui à toa. Nós fomos colocados nesse momento aqui e agora, exatamente para poder trabalhar isso e reconectar com esses nossos irmãos, né? Para concluir, né, Alexandre já avisou ali que está faltando alguns minutinhos, eu queria trazer algumas mensagens que está relacionado com isso, do Emmanuel, no livro Companheiro, que é a mensagem chamada Na Visão de Mundo, psicografia de Chico Xavier, né? Então, Emmanuel disse, lembrando Humberto de Campos, compara a Terra a uma universidade e notarás que todo espírito encarnado é um aluno em formação. Então, todos nós somos, do ponto de vista de Deus, somos alunos em formação. E que esse estágio aqui no planeta Terra agora é o nosso estágio que a gente precisa estar. É a nossa sala de aula de formação que a gente precisa estar. Aquilo que plantares nos corações alheios é o que colherás na manifestação dos outros. Olha que ideia interessante. Que no fundo está dizendo o quê? As minhas atitudes é que vão definir, as minhas escolhas é que vão definir a resposta do mundo a mim. Então, se eu planto o bem, eu vou colher o bem. Se eu planto mesquinharia, ódio e tudo mais, eu vou me cercar do quê? Das mesmas coisas. E isso a gente não está falando aqui agora, não. A gente está falando na perspectiva de seres imortais. E a gente às vezes costuma dizer, né, uma pessoa tem até uma história de Chico Xavier, que alguém fala, aquela pessoa lá faz tudo errado, não faz nada certo, só apronta e está lá de boas, e eu faço tudo direitinho e estou aqui penando, ralando. Aí Chico falou, pois é, você já está colhendo, ele ainda está plantando. Ou seja, ele ainda estava cultivando o que no futuro, ele, ou numa outra encarnação, ou enfim, em algum momento, vai acabar colhendo. A existência para cada um de nós é o que estivermos fazendo. Ou seja, como converter a nosso estágio atual numa situação melhor? É só cultivar boas atitudes. Porque tudo que nós estivermos fazendo do bem é o que vai acabar cercando a nossa vida. André Luiz até usa uma expressão interessante, que a gente cria uma psicosfera, né? Como se fosse uma atmosfera psíquica de pensamentos favoráveis ao nosso redor. Eu gosto desse termo de psicosfera, porque é bem isso, o ambiente que eu crio em torno de mim é exatamente proporcional ao que eu estou pensando, sentindo e agindo. Porque eu que crio esse ambiente à minha volta. Cada pessoa vê no mundo a própria imagem. A melhor crítica é aquela que se expressa mostrando como se deve fazer. Essa frase eu acho legal. Que é assim, tem alguém fazendo alguma coisa errada? Às vezes não adianta eu chegar lá, você está fazendo errado, não sei o quê, julgar não, condenar, né? Quando a gente tiver chance, a gente vai e mostra como é o certo. Né? E aí tem uma outra frase que eu não me lembro de quem que diz o seguinte, ensina, prega o evangelho de Jesus em todos os lugares em que você estiver. Se for preciso, use palavras. Significa o quê? É que não é por falar que eu mostro, é pela minha atitude. Então a minha ação no bem induz, como a minha ação no bem cria uma
atmosfera benéfica à volta, se espalha, e é esse exemplo que eu devo deixar para o futuro. E é esse exemplo que eu devo cultivar para que essa minha encarnação, esse meu estágio nesse curso universitário na Terra, tenha valido a pena. E eu tenha construído, ao final dessa existência, um futuro melhor para a minha vida futura, para o que vem depois e para as futuras encarnações. Esse acho que o ensinamento, quando a gente consegue ou conseguir compreender isso, acho que incorporar 100% é difícil, porque é uma ideia que às vezes a gente está muito ligado ao nosso dia a dia, né? Quando a gente consegue incorporar isso, isso muda muito o nosso ponto de vista. Que o Mestre Jesus possa continuar